E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. E, gente, hoje nós faremos uma prova, ou pelo menos uma boa parte de umas questões de uma prova, que vocês já viram no título e na thumbnail também. Vestibular da UFO, segundo semestre de 2019, que se preparou aí para o segundo semestre de 2019, certo? A gente vai ver como é que é cobrado e é bom, porque a gente vai ver aí como que a história geral, a idade moderna, nesse caso específico que a gente vai fazer, é cobrado do vestibular. Então vocês já sabem, né? Já se inscreve, olha aqui no canal e também, ó, curte esse vídeo porque ajuda demais o canal a crescer. Queremos chegar aí a 300 mil inscritos. Será que a gente chega esse ano aos 300 mil inscritos? Sempre fazendo conteúdo completo para Enem e demais vestibulares, certo? Então vamos lá, gente. Eu tô aqui com as questões, mas eu quero falar para vocês antes o seguinte. A segunda etapa, a UFO, esse vestibular foi realizado, agora tem alguém tocando campainha em algum lugar aí? Não aqui em casa, tá? Foi realizado agora em no mês de maio de 2019, que é o vestibular de meio de ano, né, que eles costumam chamar de vestibular de inverno, né, se preparando para as próximas turmas. E a história cai no segundo dia e são as questões de 11 a 19. A gente vai fazer 4 questões aqui, por quê? Algumas delas são história do Brasil, mas é mais cobrado história geral do que Brasil. A gente vai ver isso aqui também. No outro dia de história do Brasil, a gente faz história do Brasil. Acho que não amanhã, porque eu estou devendo uma aula de História do Brasil de Dom Pedro I para vocês, mas tudo bem. E tem algumas outras questões que eu ainda não passei conteúdo aqui, então também não vou fazer. Então, caiu nesse vestibular, por exemplo, uma questão sobre... O do capitalismo eu achei que ela está muito próxima, né? Mas a gente não vai fazer porque é história, que eu prefiro fazer ela em sociologia. Mas caiu uma questão também sobre Gandhi, Mahatma Gandhi. E eu preciso falar para vocês também de Gandhi. Então a gente vai ter aula aqui no canal ainda, tá? Esse ano. Acho que próximo agora já, para a gente poder resolver essa questão, tá bom? E aí sempre que a gente precisar encaixar uma aula, a gente vai encaixando. Lembra, o conteúdo é completo que eu quero chegar. A primeira questão, então agora vocês já estão vendo aí na tela, chega de falar, Pedro Renó. Eu vou ler e a gente responde, tá? O vestibular da UFO, alguns consideram um dos mais difíceis do Brasil. Então se você achar que é difícil, você já sabe que você está dentro de um dos vestibulares mais difíceis. Se você achou que é fácil, ó, bacana então. A apaixonada crença no progresso que professava o típico pensador iluminista refletia os aumentos visíveis no conhecimento e na técnica, na riqueza, no bem-estar e na civilização que podia ver em toda a sua volta e que, com justiça, atribuía ao avanço de suas ideias. No começo do século, as bruxas ainda eram queimadas. No final, os governos do iluminismo do iluminismo, como o austríaco, já tinham abolido não só a tortura judicial, mas também a servidão. A Era das Revoluções, Eric Hobsbawm, o vestibular da UFO, cobra muitos historiadores bem clássicos, assim, que eu gosto de trabalhar muito aqui. Nessa prova específica teve Eric Hobsbawm, teve acho que 2 questões que cobraram livros, textos do Caio Prado Júnior, que eu sempre indico, tá por aí eu tenho alguns livros do Caio Prado, que é o meu historiador favorito de história do Brasil, certo? E agora vamos para a questão, tá falando sobre iluminismo, eu tô no celular aqui, eu enxergo muito pouco, tá? Por isso que eu fico olhando assim. Considerando-se o movimento iluminista, não são características desse movimento exceto. As provas de segunda etapa, e a UFO mostra isso aqui pra gente, elas adoram questões de exceto, que não tem no Enem, mas as provas mais específicas tem, tá? Então vamos lá. O que não é característica do movimento iluminista? A. Críticas ao mercantilismo e às instituições centralizadoras do absolutismo. B. Críticas ao monopólio comercial, pois esse inviabilizava o mercado autorregulado, eu enxergo pouco. C. Críticas ao questionamento, à investigação e à experiência como forma de conhecimento da natureza. E D, que é uma característica também, não vai até E, vai até D. Crença nos direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade privada. Para pensar, alternativa correta, o que não é característica do iluminismo. C. Críticas ao questionamento, à investigação
e a experiência como forma de conhecimento da natureza. É o contrário. O iluminismo prega o questionamento. Se você for olhar Descartes, que é um dos primeiros, assim, que vai dar entrada ao iluminismo, ele fala: desconfie de tudo, menos da dúvida, né? Eles querem questionar tudo. Os iluministas, eles estão pautados na razão. As outras, por exemplo, eles criticam de fato o mercantilismo. O mercantilismo, se vocês lembrarem o que eu falo aqui na nossa aula de Sociologia, Capitalismo 1, eu falo para vocês que o mercantilismo, uma das primeiras formas de capitalismo, era a intervenção do Estado. Os iluministas não, eles estão muito próximos do liberalismo. Livre concorrência, mercado aberto. Por exemplo, a B, críticas ao monopólio comercial, sim, eles criticavam, entenderam? Então, todas as alternativas estão corretas, menos a C, que era para achar incorreta, né? Então, beleza, né? Então, tranquilo. Eles faziam crítica ao mercantilismo, ao monopólio, e eles acreditavam de fato na liberdade de propriedade privada. O John Locke fala isso, os direitos inalienáveis. Deixa eu tomar minha água aqui para a gente partir para a próxima questão. Deixa eu abrir ela aqui. Deixem nos comentários, vocês acharam fácil, difícil? Eu achei essa bem fácil, inclusive, tá? A partir do século XI, observa-se em várias localidades da Europa Ocidental, a minha voz, ó, uma intensificação das atividades comerciais. Século XI, final da Idade Média. Dentre os fatores que explicariam esse renascimento comercial, que a gente já falou aqui o conceito, por que renascimento? Porque já pegaram influência do mundo greco-romano. Analise as informações abaixo. A primeira informação está falando assim: uma forte diminuição demográfica causada pela chamada peste negra e pelas chamadas invasões bárbaras. 2. O aumento do número de cidades e da intensificação da divisão social do trabalho que ajudou no desenvolvimento do artesanato. 3. O aumento da atividade bancária como atividade cada vez mais significativa para a expansão do comércio. E aí a gente vai. Em relação a essas informações, assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas. A diz apenas 2 e 3, a B diz 1 e 2, a C diz 1 e 3 e a D diz 1, 2 e 3. Todos estariam corretos. Analisa cada afirmativa. Eu vou falar a resposta agora, atenção. A correta é que 2 e 3 estão corretas. Alternativa A. Ó, vamos por partes aqui. Vamos por partes aqui. Pela 3, por que ela está correta? Porque o renascimento comercial, ele tem a ver, inclusive, com as atividades dos bancos, dos banqueiros, certo? Que, inclusive, é uma aula que eu quero falar aqui para vocês, que a gente já tem aula sobre os hebreus, né, sobre os judeus na Antiguidade. É interessante falar um pouquinho da trajetória dos judeus na Idade Média. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu fale isso. É uma aula que acho que falta aqui para a nossa Idade Média e pouco se tem na internet sobre isso. Eu ia ter que fazer uma pesquisa danada para isso. Mas se há um renascimento comercial, há um crescimento também das atividades dos bancos, é isso? Das atividades bancárias, e isso ajuda, sim, na expansão do comércio. Os empréstimos que são feitos é o renascimento da moeda, do comércio. A 2, que também está correta, diz: o aumento do número de cidades, são os burgos, a gente já falou aqui mais de 1000 vezes, e da intensificação da divisão social do trabalho. Você, sim, começa a ter uma divisão do trabalho, um trabalho que chega a ser mais mecânico. Por outro lado, você também tem um artesanato, é o renascimento comercial. Minha cachorrinha está latindo, a Nina, favorece o renascimento. Ela está tomando banho, tá? A Vivian foi lá dar um banho nela hoje. Favorece o renascimento cultural, né? De fato, como a gente já falou aqui, que as cidades que começam a se organizar para o comércio vão receber várias culturas, certo? Então a 2 está correta. Por que a 1 estaria errada, gente? Uma forte diminuição demográfica. Tudo bem, houve diminuição demográfica causada, né, pela chamada peste negra. Aí você fala assim, não, mas a peste negra é século XIV, aqui o texto está falando no século XI. Calma, é a partir do século XI. Então pode ser do XI até hoje, inclusive. Tá? Então a partir teve uma peste negra que diminuiu, sim, a população. Então até então a gente estaria até, de certa forma, considerando ela correta. E pelas chamadas invasões bárbaras, aí não, aí que está errado.
As invasões bárbaras foram aquelas do final do Império Romano, do final da Idade Antiga, que invadiram Roma e destruíram o Império Romano para entrar na Idade Média. Então, elas não são agora, elas já foram aí há 1500 anos atrás, um pouco menos, 1000 anos atrás do que isso que a gente está falando, até menos, 800 anos, mas as invasões bárbaras são no final da Idade Antiga, não agora, por isso que essa aqui está errada, certo? Oh, espero que vocês tenham acertado, cuidado com as pegadinhas, porque a 1... ela está relativamente certa. Certa até metade, depois ela fica errada e aí que anula a questão toda, tá? Água. Vamos então para a nossa terceira questão aqui da UFO, cobrada no vestibular, agora recente da UFO. Vamos lá, deixa eu ver se eu viro meu celular aqui, fica melhor para ler. Ó, fica bem melhor para ler. Olha só, sobre... Revolução Americana, sobre a independência dos Estados Unidos, que a gente tem vídeo aqui também. O que eu tiver vídeo aqui, eu estou fazendo as questões que eu sei que a gente tem vídeo, eu vou deixar aqui no card para vocês, tá bem? De acordo com Bernard Bailey, em seu livro As Origens Ideológicas da Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, você pode chamar de independência das 13 colônias, aí tá coçando minhas costas aqui. Depois da promulgação da Lei do Selo, os colonos americanos começaram a pensar que havia uma conspiração inglesa para cercear as liberdades da América do Norte. E essa crença transformou o sentido da luta dos colonos e acelerou o movimento de oposição, que posteriormente acabou levando à independência e à criação dos Estados Unidos da América. Então, após uma lei que a Inglaterra impôs sobre os Estados Unidos, que é a Lei do Selo, isso fez com que os colonos ficassem revoltados e acelerasse o processo de independência. Em relação à Lei do Selo, é correto afirmar que é uma questão mais específica. Alternativa A diz assim: essa lei foi aprovada pelo parlamento inglês em 1765, agora é para achar correta, né? Estabelecendo que todos os documentos em circulação na colônia americana deveriam receber selos provenientes de toda a Europa e somente com esses sua circulação estaria legalizada. A B diz aqui: essa lei durou vários anos, mas devido às ações dos representantes dos colonos americanos no parlamento inglês, tal taxa foi cancelada sob forte protesto de parlamentares representantes dos interesses comerciais da metrópole. A C diz o seguinte: o rei inglês justificava essa lei argumentando que o tesouro inglês havia se esgotado com a Guerra dos 7 Anos e que também era dever dos colonos pagar as dívidas contraídas também a favor dos interesses deles. E a D diz assim: essa lei taxava também artigos de consumo como o chá, o vidro, o papel e outros. Por causar a elevação de preços desses artigos, a Lei do Selo provocou inúmeros confrontos, considerando um dos fatores que conduziu ao processo de independência dos Estados Unidos da América. Eu já vou dar uma dica para vocês, se vocês quiserem pausar o vídeo para poder fazer, mas eu dou a dica para a gente responder. Todas as alternativas, com exceção da que está correta, elas têm um mísero detalhe que o torna errada, tá? Então, assim, é aquela questão de ficar ligado, você tem que ficar ligado nisso, porque é um detalhe, é o que o pessoal chama de prova conteudista, né? A alternativa correta é a alternativa C, e a água também vai precisar ser tomada aqui, peraí. Opa! Por que C? O rei inglês justificava essa lei argumentando que o tesouro inglês, o dinheiro da Inglaterra, havia se esgotado com a Guerra dos 7 Anos e que também era dever dos colonos pagar as dívidas contraídas também a favor dos interesses deles. Antes aí da independência dos Estados Unidos, a gente teve uma guerra, mais uma guerra, né, que tem guerra, trégua dos 11 anos, Guerra dos 7 Anos, Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 7 Anos é uma guerra também, tá? Não só por isso, acho que eu preciso fazer essa aula aqui. É uma guerra por disputas, principalmente em colônias, tá, na América, entre Inglaterra e França. E é o que vai moldar boa parte do território americano, América, a parte francesa, a parte inglesa. E essa guerra envolveu inclusive Espanha, apoio de Espanha, Portugal e tal. Essa guerra causou gastos, toda guerra causa gastos. E a justificativa da Inglaterra para poder taxar, através da Lei do Selo, foi que eles estavam precisando de dinheiro e como os Estados Unidos era uma colônia inglesa, eles precisavam contribuir
Também, ele sempre usa essa justificativa, tá? Então, alternativa certa, C. Mas quais são os detalhes nas outras que eu falei para vocês que as tornariam incorretas? A A, o que tornaria essa resposta incorreta é dizer que os selos eram provenientes de toda a Europa. Não, eles eram provenientes da Inglaterra. Não teria sentido na América você ter selos da Europa. Você vai querer fazer outras nações concorrentes à Inglaterra lucrarem? Então, não é Europa, é Inglaterra. Os selos deveriam ser ingleses. Entenderam onde está o erro da A? Onde estaria o erro da B? Parlamentares representantes dos interesses comerciais da metrópole. Não, os parlamentares, se eles quisessem acabar com a lei do selo, eles estariam representando, nesse caso, os parlamentares representantes da América e não da metrópole. Metrópole é a Inglaterra, é quem domina. Então tá errado nisso também. Se tivesse escrito assim, comerciais da metrópole, se tiver, em vez de metrópole tivesse escrito representantes da América inglesa, aí estaria correto, mas não é. E a D diz que essa lei do selo, essa lei taxava também artigos de consumo como... Não, tá errado aí, essa é a mais errada talvez, porque existia uma outra lei que é a lei de taxação do chá, que é a lei do chá, entenderam? Então não é ela. A lei do selo é que todo documento... que circulasse na América tinha que ter um selo inglês. Jornais, cartas, tinham que ter um selo, que não era um selo barato, um selo inglês. Era uma forma que a Inglaterra tinha de fazer com que todos os colonos comprassem o seu selo, tivessem que pagar. Certo, gente? Espero que vocês tenham acertado de olho nesses detalhes, hein? Por favor. Vamos então responder a nossa quarta questão e última aqui de hoje, que é sobre reforma protestante, que eu estou respondendo porque eu acho que a gente precisa falar mais de reforma protestante. Tem um vídeo aqui no canal, mas eu quero especificar mais. Esse vídeo já tem uns 2 anos, eu vou especificar mais reforma protestante, tá? Vamos lá para o texto. Quase toda a soma de nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como, porém, se entrelaçam com muitos elos, não é fácil, entretanto, discernir qual deles precede ao outro e ao outro origina. Por outro lado, é notório que o homem jamais chegue ao puro conhecimento de si mesmo até que haja antes contemplado a face de Deus e da visão dele desça a examinar-se a si próprio. Então, aí um texto de João Calvino, um dos reformadores da igreja, né, lá no século XVI. A reforma protestante pode ser definida como um movimento de caráter essencialmente teológico, as críticas à igreja católica, com inúmeras consequências políticas e religiosas. Causou consequências políticas e religiosas, sim. Uma das suas causas foi a inquietação espiritual de parte do clero frente à crise clerical, verificada em fins da Idade Média, o clero em crise, né? O clero católico. Em relação à reforma protestante, é correto afirmar que o que a gente pode falar de verdadeiro sobre a reforma protestante? A. Suas raízes podem ser encontradas já em fins da Idade Média, nas obras e nos pensamentos de homens como John Wycliffe e Han Hus, que já nos séculos XIV e XV criticavam a venda de indulgências e hierarquia eclesiástica. B. Se desenvolveu uma forte crítica ao pensamento racional e ao individualismo moderno, devido à importância atribuída à Bíblia e aos seus códigos morais rígidos. C. A partir da Reforma Luterana, desenvolveram-se por toda a Europa igrejas protestantes e reformadas, centralizadas, cuja autoridade e limites se sobrepunham às fronteiras do Estado Nacional do período. E a D diz, a salvação era obtida por meio da graça de Deus, mas também pela participação na Eucaristia, momento em que o pão e o vinho se transformavam no corpo de Cristo, a transubstanciação, segundo João Calvino, esse reformador. Essa talvez seja a mais difícil de todos que a gente fez aqui, não é não? O que vocês acham? Eu vou falar já a correta para vocês. Sobre a reforma protestante, é correto afirmar a alternativa A, de amor. Olha só.
Suas raízes podem ser encontradas já em fins da Idade Média nas obras dos pensamentos de homens como John Wycliffe e Hans Hus, que já nos séculos XIV e XV criticavam a venda de indulgência e hierarquia eclesiástica. Isso aí é para a gente parar de achar que o Lutero foi o primeiro nome de uma reforma. Talvez tenha sido o que mais apareceu, o mais emblemático, o que rompeu de certa forma de fato. Mas lá no século XV e século XIV, o Hans Hus, ele é no início do século XV, ele é influenciado por outras ideias também, eles já estavam pensando em reformar. É só vocês pensarem, por exemplo, nas nossas aulas de filosofia medieval, que a gente vai ter mais aqui ainda, lá no início da Idade Média, o Santo Agostinho, por alguns casos, ele já é até considerado um reformador, porque ele já falava coisas que a igreja não seguia, certo? Da questão da salvação pela fé, basta ter a meditação. O Lutero, ele era um monge agostiniano que acreditava nessa salvação pela fé. Então a igreja ela foi se reformando ao longo do tempo. Chegou no fim da Idade Média, início da Idade Moderna, a gente está vivendo um período de renascimento cultural, então essa igreja já está se reformando ainda mais. Então as raízes não são com Lutero, as raízes são, ou Calvino, elas são anteriores, tá? Então está correta a alternativa A, tá? Fique claro isso para todo mundo. Lutero, ele talvez tenha sido o maior nome, mas ele não foi o primeiro a pensar numa reforma. Por que as outras estariam erradas, professor? Olha só. A B disse desenvolveu uma forte crítica ao pensamento racional e ao individualismo moderno devido à importância atribuída à Bíblia. O pensamento moderno, ele faz críticas à Bíblia, ele não vê a importância da Bíblia. Não é que não vê, ele vê que é importante e tal, mas ele, principalmente por conta do humanismo, a reforma protestante ela está dentro do conceito do Renascimento, do início da Idade Moderna, tá? Mas eles fazem, o pensamento moderno, ele é muito crítico ao pensamento medieval, extremamente bíblico, tá? Então, ó, atribuído à Bíblia e seus códigos, opa, saí aqui do coisa, peraí, tá bom. A C, por que a C estaria errada? A partir da reforma luterana, desenvolveu-se por toda a Europa igrejas protestantes e reformadas, centralizadas, cuja autoridade e limites se sobrepõem às fronteiras dos estados. É uma das questões que a reforma protestante vai ser bem diferente da católica, da igreja católica. Ela não é centralizada. Inclusive, eles criticavam a presença, a centralização do Papa. Tanto Lutero, ele não desenvolvia a mesma função que um Papa desenvolvia para a igreja católica. Tanto é que a reforma protestante, ela defendeu a livre, deixa eu ver meu tempo ali, interpretação dos textos sagrados, a livre interpretação da Bíblia. Então, gente, olha só, está falando que a protestantes são reformados, centralizados, cuja autoridade e limites se sobrepõem às fronteiras do Estado. Não era a igreja centralizando as fronteiras do Estado. Basta vocês pensarem que os estados que aderiram à reforma protestante, às vezes centralizaram uma nova reforma ali dentro. Vamos pensar, por exemplo, no Henrique VIII, que fez lá a igreja anglicana no século XVI. O Estado inglês centralizou aquela parcela da reforma e não ao contrário, entenderam? Então ela não é, a igreja não está centralizando, a protestante não está centralizando o seu poder. Ela pode ter variações de acordo com os países. Já falei demais isso aqui, vamos lá. E a D, por que ela estaria errada? A salvação era obtida por meio da graça de Deus, mas também pela participação na Eucaristia, momento em que o pão e o vinho se transformavam no corpo de Cristo, a transubstanciação, segundo João Calvino. Errado, porque aqui vale o nosso vídeo sobre reforma protestante. Quem estava falando isso aqui é o Lutero. Lutero acreditava, por ser um monge agostiniano, na salvação pela fé. O Calvino vem na salvação através do trabalho. Não é a famosa teoria da predestinação. A obra em Deus. Então o Calvino ele está falando outra coisa. Quem acredita na salvação pela fé é o Lutero. Tá vendo como é que a igreja protestante ela não é centralizada? Você tem ramificações que vão pensar diferente. Entenderam? Espero que vocês tenham acertado, deixa aí nos comentários, a gente vai fazer mais dessa prova. Foram 9 questões aí da segunda etapa dessa prova da UFO, do segundo semestre, para segundo semestre, vestibular de inverno.
E deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa prova, se vocês acharam difícil, acharam fácil. Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boa semana a todos. Estamos de volta. Grande beijo. Ó, amo vocês de coração. Fui!